Maternidade sem rede de apoio. Como superar? Ser mãe é um desafio enorme. Agora imagine passar isso tudo sem rede de apoio. Tá sendo assim com você? Foi assim comigo também. Mas eu consegui superar. E eu vou te contar como eu fiz e o que eu aprendi nesse caminho. Olá, maravilhinda! Eu sou Fabiana, mãe, mulher, empreendedora e fundadora desse canal. Mãe sim, mulher sempre. Se você também se sente enfrentando essa jornada sozinha, saiba que eu te entendo. Eu quero compartilhar o que funcionou comigo, como que eu fiz e que provavelmente vai funcionar para você também. Então vamos lá. Primeiro, vamos definir rede de apoio. A rede de apoio é um grupo de pessoas externas que oferece algum suporte aos pais e ao bebê. Inclusive, existem 3 tipos de rede de apoio. O primeiro tipo de rede de apoio é a prática, aquela mais tradicional que a gente espera, que são pessoas que ajudam no dia a dia, com os afazeres do dia a dia, da casa e com o bebê. Então te ajuda ali a cozinhar, a olhar o bebê, a limpar a casa, a fazer as compras. Então é o que a gente chama de rede de apoio prática. Tem um segundo tipo de rede de apoio, que é a rede de apoio emocional, que são pessoas com quem você pode conversar, desabafar sem julgamentos, alguém que te ouça, né? Aqueles ouvidos que te ajudam ali só no ato de ouvir. Então são pessoas que ajudam aí na rede de apoio emocional. E a terceira rede de apoio é a profissional. São psicólogos, terapeutas, pediatras, doulas, grupo de apoio, um canal no YouTube como esse. É um exemplo de rede de apoio, de quem está fazendo um apoio focado exatamente para ser rede de apoio. Então, se você não tem uma rede de apoio profissional, prática ou emocional, você pode ajustar de uma forma que você consiga criar uma. E eu vou te contar como fazer isso. Antes de continuar, eu quero só esclarecer algo muito importante. Pai e mãe não são rede de apoio. É o pai, a mãe e o bebê que precisam de rede de apoio. Então, o pai não é rede de apoio. Ele, inclusive, faz parte desse processo de apoio, assim como a mãe, assim como o bebê. Que o pai é rede de apoio, que o pai ajuda. O pai faz parte desse processo. É importante que o pai viva esse processo também. Então, rede de apoio, gente lá de fora, certo? São pessoas externas que contribuem, que ajudam de alguma forma. Já o pai e a mãe, eles têm responsabilidades inegociáveis. Então, são eles que têm que fazer. Outro ponto, gente. A rede de apoio é algo fixo, né? É uma ajuda estática ali, que sempre vai estar quando você precisar desse apoio, né? Então, assim, precisei desse apoio, eu posso pedir a alguém. Então, a rede de apoio é isso. E aí, a pessoa tem o direito de dizer um sim ou não. Por que que o pai não é rede de apoio? Porque quando você precisar, ele vai ter que fazer, porque é inegociável, é um filho. Do mesmo jeito a mãe, se ali o pai está cuidando, vai precisar de ajuda naquele momento com o filho e pediu ajuda à mãe, ela vai ter que ajudar, porque é inegociável, né? Então essa responsabilidade dos filhos é inegociável para a mãe e para o pai. Já a rede de apoio se dá ao luxo de dizer sim ou não. Então o primeiro ponto é: se você sente que está fazendo tudo sozinha, talvez seja a hora de conversar com o papai da criança, estabelecer os acordos e ajustar essa rota. Sente com seu parceiro e converse. Não estou dando conta, eu preciso de ajuda, dê comandos, peça opiniões ao papai. Será que está certo? Faz assim, tá? Não como forma punitiva ao pai, jamais, mas é para ele se sentir parte do processo. Então já foi uma dica aí, senta com ele e conversa. Então vamos lá para os pontos práticos, né? Como que eu fiz para superar a rede de apoio que eu achei que eu teria, porque também tem isso que a gente idealizou, amigos, familiares, que você idealizou que seria sua rede de apoio e não é, porque na teoria é lindo, mas agora quando chega à prática tudo muda. E aí você primeiro vai ter que o quê? Aceitar a sua realidade. Ponto. Recalcula aí a sua idealização. Recalcula e se adapta. Respeite o que você sente, se você se chateou porque você esperava de uma forma, ok. Mas aí, passando isso, vamos criar estratégias do que nós podemos fazer. Então, com quem que você vai poder contar? É você, seu filho e o pai de seu filho. Então, são vocês 3 aí ou 4, não sei. Se tem mais filhos, reorganize. Então, o que é que eu fiz que funcionou? Então, ao invés de me cobrar por eu não ter aquela rede de apoio que eu esperei, que eu comecei, né, a idealizar,
eu comecei a focar no que estava ao meu alcance. Então, eu criei uma rotina que funcionava para mim, para minha filha e para meu esposo. Vai ser assim, assim, assim. Simplifiquei tarefas, não queria perfeição. Não tem como você ter um filho pequeno e ter uma casa impecável e não ter, né, estar tudo 100%. Não vai estar. Naquele momento, o foco é o seu bebê. Então era isso que eu focava. Então fazia as tarefas simples, sem sobrecarregar, fazia o que dava para fazer e pronto. Priorizava o essencial e deixava de lado o perfeccionismo. Nessa hora aqui, gente, não dá para ser perfeccionista, tá? Então prioriza o essencial. O essencial é lavar as roupas do bebê, suas roupas, tomar seu banho, tarará. Foca nisso, tá? Então aceita a realidade, se adapta, simplifica. Primeiro ponto, simplificar. Segundo e muito importante, peça ajuda. Eu não tenho problema de pedir ajuda, mas eu sei que existe muita gente que tem essa dificuldade. É normal, né? Porque a gente consegue se virar só, então é normal a gente achar que é chato pedir ajuda, né, e tal. Mas é preciso aprender a pedir ajuda. É uma forma de humildade. Ponto. Quem ajuda se sente feliz em poder ajudar de alguma forma. Então pedir ajuda não é feio, pelo contrário, é muito bacana para quem tá conseguindo ajudar, porque se você pede ajuda àquela pessoa é porque você sabe que ela pode ajudar, você colocou um potencial nela e aquela pessoa fica feliz em poder te ajudar. Então, pedir ajuda de forma clara, tá? Então assim, se alguém, não, fulano, você pode me ajudar nisso? Então tenha clareza no que você vai pedir. Então quando eu precisei pedir ajuda, eu comecei a falar exatamente o que eu precisava. Você pode me ajudar a lavar essas roupas? Você pode me ajudar? Tudo que eu precisava, eu deixava claro, bom? E assim, gente, é muito bacana esse pedir ajuda, o outro fica feliz. E a gente entende que ninguém faz nada sozinho, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. E buscar essa ajuda não significa ser uma mãe menos capaz. Pelo contrário, você pede ajuda para que as coisas saiam da melhor forma possível. Terceiro, cuide-se também, tá bom? Então, se ajude. Então, o que é que eu fazia? A rede de apoio emocional minha eram as leituras. Então, eu sempre gostei de ler, por isso que sempre que, depois dos vídeos, eu indico leituras, porque me ajuda. Porque as leituras é você ter uma companhia ali, né? Então, e esquecer de outras coisas. Então, leituras, né? Livros que me ensinam algo, me aconselhavam algo. Outra coisa, para você fortalecer aí o apoio emocional. Ligações, ligue chamada de vídeo para amigos, para familiares, que você sabe que você gosta de conversar, que gosta de conversar com você. Então também gostava de receber algumas visitas, né? Passado aqueles 3 meses que não era bacana receber visita, eu começava a organizar aqui na minha casa, chamava 1 ou 2 amigas para virem passar uma tarde conversando, tomando um cafezinho, comendo um bolinho. E aí eu pedia para uma trazer o café, a outra o bolo e a outra o salgadinho. Por quê? Porque eu não ia ter esse trabalho para recebê-las. Já porque eu já estava buscando um apoio emocional, então eu ia ter trabalho. Não, então eu já organizava, ou então já pedia pro meu esposo comprar na padaria um bolinho, enfim, já ajustava as coisas para que eu não me sobrecarregasse. E ainda, quando terminava, eu já tentava organizar com elas mesmo ali aquela baguncinha da mesa. Então, era um momento muito prazeroso, onde a gente conversava, tomava um cafezinho, e ali eu me fortalecia emocionalmente. A quarta dica é o apoio profissional. Então, nesse processo de início ali dessa jornada materna, eu percebi que eu precisava de um apoio profissional. Então, eu contratei um apoio de psicóloga, né? Como eu não dava para sair de casa por conta de toda essa logística, eu fazia terapia online. Então, a psicóloga me atendia online. Então, é importante, se você sentir que precisa, durante esse processo desse apoio profissional, procure. E aí, pode usar dessa tática do online, que é algo que é muito comum hoje em dia e que surte muito efeito. Outra ajuda profissional que eu fiz era as massagens. Uma vez por mês eu contratava uma moça que vinha aqui fazer massagem relaxante, fazer ventosa. Então, ela sempre vinha uma vez ao mês aqui fazer essa massagem. Então, era esse apoio profissional, essa rede de apoio profissional. Outro ponto que eu também fazia muito, que era o apoio profissional de exercícios físicos. Como não conseguia sair também, eu fazia pelo YouTube. Via os vídeos e todo dia fazia alongamentos, meditação, exercícios físicos, orações. Então, assim,
o YouTube foi um aliado muito grande nesse processo. E eu também indico que você faça isso. Nosso canal aqui é uma forma de nos conectarmos, de nos acolhermos. Então, é uma forma de fortalecer o emocional. É um apoio, é uma rede de apoio emocional. Quinta dica para você viver esse processo sem rede de apoio: estude muito sobre o primeiro ano de vida do seu bebê. Gente, a informação, ela é ouro. Então, se vocês estudam como é esse primeiro ano, tudo vai ficar mais fácil, porque o primeiro ano da maternidade ele é complicado. Por quê? Porque a gente não sabe, principalmente se foi primeira viagem ou às vezes tem filho, depois de muito tempo tem o segundo. Então isso aí é o que complica a nossa ausência de informação. Então estudem, leiam, peçam conselhos com mamães, ok, mas filtrem, leiam, se formem. Você tem hoje muitas informações, tem livros, né? Tem canais aqui no YouTube, então assim, procurem se informar. Então eu procurei todas essas informações de amamentação, de primeiro socorro, para como eu poderia desengasgar, de alimentação, como fazer lá a questão do umbigo, tudo. Então tudo eu estudei muito. Isso aí me deu um apoio emocional muito grande, porque às vezes vinham pitacos, né, gente da pitaco, que já viveu a maternidade ali há 30 anos atrás e vinha dar pitaco. Mas como eu estava segura do que eu estudei, do que eu aprendi, eu seguia. Então o que eu aprendi nesse processo sem rede de apoio? Primeiro, que a gente pode criar rede de apoio, tá? Então segue aí essas dicas para que você possa criar sua rede de apoio. E outro ponto que eu percebi foi que aos poucos não ter tido a rede de apoio que eu esperava, que eu idealizei, me favoreceu em criar vínculo com minha filha e com meu esposo. Então foi o que aconteceu. Sermos nós três ali naquele primeiro ano, nos desafios, juntos, nós ficamos muito mais fortes, mais unidos, tá? Então até hoje, gente, nós três somos grude. Porque esse primeiro ano, não ter essa rede de apoio, nos criou um vínculo muito forte. E assim, à medida que os filhos vão crescendo, essa rede de apoio, ela começa a aparecer de outras formas. É lá na escolinha, né? Você começa a ter outras amizades com mães, e aí, querendo ou não, você vai ser um pouco da rede de apoio delas, e elas a sua rede de apoio, como a gente já vive isso hoje. Então, assim, à medida que vai crescendo, as redes de apoio vão aparecendo de outras formas. Então, se você não tem rede de apoio, segue essas dicas e começa a construir a tua rede de apoio. Na descrição do vídeo eu fiz recomendações de leituras que também me ajudou nesse processo da maternidade sem rede de apoio e com certeza vai te ajudar. E você tem rede de apoio aí? Como é a tua rede de apoio? Quem é a tua rede de apoio? Você já tinha pensado nesses 3 tipos de rede de apoio? Me conta aqui nos comentários. Então, se você assistiu até agora, curte, compartilha, envia para outras amigas, se inscreve no canal porque tem mais vídeos vindo por aí, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.